A gente vai falar de compulsão alimentar. Nossas convidadas já estão prontas. Só que hoje a gente vai te surpreender, porque a gente não vai falar de compulsão alimentar citando aí todos esses desequilíbrios, desvios. A gente vai explicar o porquê a compulsão alimentar pode acontecer. E aí eu já convido ela, queridíssima, doutora Ana Priscila Soga, endocrinologista. Bem-vinda. Tudo bem, Carol? Sempre super prazer tê-la aqui. Obrigada. Na verdade, o que chamou muita atenção, e quando as meninas vieram me falar a respeito da pauta, né, na hora aí da produção, eu falei, gente, mas a gente já falou algumas vezes da bulimia, a gente já falou da anorexia, a gente já falou de algumas compulsões e de alguns efeitos dessa compulsão. E aí foi quando eu entendi com o material que você mandou que hoje a gente ia despertar a curiosidade até nas pessoas e em mim do porquê que isso acontece com as pessoas. Perfeito. Antes da gente começar, até a gente já vai colocar aqui uma primeira imagem para vocês. Eu queria que você destacasse até eu sei que você vai entrar nessa parte, uma parte da genética da história, mas de fato algumas pessoas nascem já com uma predisposição para desenvolver essa compulsão alimentar? Perfeito. Acho que o que a Carol trouxe pra gente abriu a pauta de maneira fantástica. Acho que hoje é trazer um pouquinho de novidade que a gente tem em relação a esse assunto e sobre as explicações do porquê algumas pessoas têm essa dificuldade de controlar sua alimentação ou não. E assim, em relação à sua pergunta, sim, algumas pessoas nascem com essa dificuldade. A gente observa isso desde a infância, às vezes diferença entre irmãos em relação ao comportamento alimentar. Então isso às vezes é uma predisposição genética e neuroquímica da pessoa. Então, de qualquer forma, é importante que a gente mostre aqui algumas coisas que vão ocorrer, né, na vida dessa pessoa, que até seja um alerta para a pessoa ter aí vamos dizer assim, essa indicação até de procurar ajuda. E compreender o que acontece com ela, né, Carol? Sim. Entender o porquê que ela tem essa dificuldade, que às vezes não é por falta de força de vontade, realmente é algo físico. Porque às vezes a gente fala, poxa, mas você não quer emagrecer? É só fechar a boca. Então parece que é algo simples. Será? E para aquela pessoa não é simples. Então nós vamos fazer o seguinte. A gente descobriu também que há pouco tempo a atriz... como é o nome dela, meninos? Aqui eu acho que só tem um sobrenome. Alice. Vocês vão ver, é Alice, né? Ah, Alice, acho que é isso, né? Wegman, exato. Ela relatou há um tempinho, saiu na mídia, que ela que está na novela das 8, inclusive, passando por uma compulsão alimentar. Exatamente. Foi aí que despertou o interesse para a gente falar desse assunto. A gente fez um videozinho, um VT, para vocês entenderem como é que rolou. Olha lá. A compulsão alimentar é uma síndrome caracterizada por uma grande ingestão de alimentos em um curto tempo, acompanhado por perda de controle sobre o que ou quanto se come. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, cerca de 2 a 4% da população mundial sofre com esse problema. E a cada 4 pessoas com compulsão alimentar, 3 são obesas. Recentemente, a atriz Alice Wegman, no ar como Marina na novela A Lei do Amor, afirmou ter sofrido de compulsão alimentar por ansiedade e, consequentemente, ganhou muito peso. Entretanto, a atriz conseguiu, com a ajuda de terapia, vencer a síndrome. A compulsão alimentar não é apenas um problema nutricional, é também uma doença psiquiátrica que precisa de um tratamento adequado, incluindo mudança de estilo de vida, reeducação alimentar e administração de medicamentos. Tá aí. A gente ouviu um pouquinho da história e quando acontece com alguém que está na mídia, com alguém que está mais exposto, eu acho que abre os olhos, inclusive pra gente ver que, poxa vida, todo mundo pode passar por isso. Perfeito. Quem é que nasce imaginando que tem uma predisposição genética para esse tipo de coisa? E tem vários estudos que as pessoas às vezes não contam, Carol, por vergonha. Então tem muito mais pessoas que apresentam essa dificuldade, mas a gente não sabe, porque elas não referem ou não procuram ajuda, tá bom? Entendi. Vamos lá. Primeira explicação está aí na tela. A gente vai falar a respeito de comportamento alimentar. Perfeito. Falando um pouquinho do porquê a gente come, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que? A gente tem 2 mecanismos básicos, Carol. Um que é a fome e outro que é a vontade.
Então, nessa foto, o que a gente percebe? É o controle da fome. Existe uma comunicação entre o nosso intestino e o nosso cérebro, com liberação de fatores intestinais como leptina, que já foi muito falado na mídia, grelina, tanto do ponto de vista cerebral como proteína GUT, neuropeptídeo Y, que controlam fome e saciedade. Tá. Então, isso é um ponto. E ele não está relacionado à compulsão. Ele controla, ele dá o gatilho para a gente comer as nossas necessidades fisiológicas. Certo. E agora vamos mostrar o vídeo que explica o porquê que a gente pode ter compulsão alimentar. Tá bom? Então aí, a gente tá, até pra gente entender essa imagem, cérebro, intestino. E existe uma liberação de fatores intestinais para o nosso cérebro, avisando quando a gente come. E o nosso cérebro também libera vários fatores que têm ação tanto cerebral quanto no intestino para falar, olha, não precisa mais comer, a comida já entrou, fique satisfeito. Certo. Isso é o mecanismo de fome e saciedade, que é diferente do mecanismo de vontade e recompensa, que é o que gera compulsão alimentar, tá bom? Entendi. Então, todo mundo tem isso de maneira normal. Lógico que algumas pessoas têm algumas doenças que podem ter mais fome, mas essas são raras. São coisas extremamente raras. Isso todo dia a gente comeu, o nosso cérebro avisa e ele vai controlando. Mas o que faz a gente comer além do que a gente precisa? Tem um videozinho? O videozinho agora. Vídeo, então, pra vocês. Olha lá, interessante isso. Então, vamos tentar entender um pouquinho que todo mundo tem essas addictions, que são esses vícios naturais. Tá. O que são esses vícios naturais? Comer, beber, dormir fazem parte da fisiologia humana e a gente precisa ser viciado nisso, porque é pra nossa saúde. Tá. Então, nós precisamos disso, mas nós não nascemos com isso. Nós vamos criando esses vícios naturais ao longo da nossa vida. Como assim? Vamos dar um exemplo. Quando eu como uma maçã, essa maçã informa meu cérebro, nham, nham, nham. Ou seja, ela é boa. Por quê? Porque ela é nutritiva, tem vitaminas e energia. Certo. Então, o meu corpo entende isso como uma coisa boa. Tá. Quando o meu corpo entende algo como bom, ele libera essa substância que a gente chama de dopamina. É uma substância no nosso cérebro que dá prazer, bem-estar. Então, eu me sinto bem. Ou seja, eu entendi que a maçã, ela é boa, saudável e eu quero fazê-la de novo. Ah, tá. Então, eu começo a criar memórias positivas em relação a isso. Ok. O que também gera dopamina? Fazer exercício, ler um livro, jogar videogame. Mas a quantidade que essas outras atividades liberam de dopamina é menor do que a comida. Então, quando eu vou escolher entre ler um livro ou comer, eu acabo preferindo comer porque ela libera muito mais dopamina do que ler o livro. Eu tenho muito mais prazer com isso. E eu começo a fazer uma hierarquia do que me dar prazer na vida. E às vezes a comida é uma das primeiras. Vamos deixar esse finalzinho do vídeo? Legal isso que vai numa ordem. Comida, então, a chance de estar em primeiro lugar é bem grande. Exatamente. Talvez a gente possa, o resto vai depender de cada um. Perfeito. E o que é importante? É pessoal. Todas essas atividades vão criando memórias no nosso cérebro de liberação de dopamina. Então, alguma pessoa vai gostar mais de ler, outra vai fazer mais exercício e tem essas necessidades básicas que o próprio vídeo mostra que são, não vícios, mas são coisas importantes. Qual é o grande problema? Quando essa alimentação se torna excessiva. Entendi. Quando essa alimentação se torna excessiva, por causa de uma quantidade de liberação de dopamina excessiva, ele passa de uma condição fisiológica normal para uma condição ruim para o seu corpo, porque está entrando em excesso. E aí pode ser um gatilho para compulsão alimentar. Se quiser colocar o próximo vídeo, acho que é bem importante para a gente explicar. Que mostra aí o controle desta vontade. Exatamente. Até agora a gente explicou as coisas normais. Então, como funciona uma pessoa que não tem compulsão? Tá. Aquele controle do intestino para o cérebro, para controlar a fome, que a gente conversou inicialmente naquela primeira foto. Então, quando a gente come, essa insulina e leptina vão lá. Agora, vamos entender da vontade. Esse nome que apareceu aí, que é o núcleo accumbens, na verdade é um nome científico para o centro da recompensa, que é o centro do prazer. Então, quando a gente come, tá vendo saindo essas bolinhas? É a dopamina. Então, ela vai lá no neurônio e dá uma informação de que algo bom está chegando. Consequentemente, eu fico feliz. Quando eu fico feliz, é ótimo. Mas quando isso está em muito excesso, eu fico muito feliz, o meu corpo começa a criar uma resistência. E tá vendo os buraquinhos diminuindo? Eu começo a ficar sem receptores de dopamina. Então eu não entendo que tá chegando coisa boa. Entendi. E eu continuo triste. Tá. Esse daqui é um cérebro de uma pessoa acima do peso que tem esse mecanismo. Quando ele vê um alimento gostoso, fica apitando, Carol, enquanto ele não come,
aquilo não para de apitar. Mas olha o problema, ele comeu, mas ainda continuou apitando. Não é que ele ficou saciado. Tá. Então ele precisa comer mais e mais e mais, e aí entra uma porção, 2 porções, ele vai buscar outros alimentos, porque aquele centro ainda está apitando, porque ele não foi saciado. E por que isso acontece? Era porque os buraquinhos diminuíram. E a gente sabe que o açúcar faz esses buraquinhos diminuírem. Então eu começo a comer, eu libero dopamina, mas eu não consigo perceber porque eu não tenho mais estes buraquinhos para ela se encaixar. Porque o açúcar ou o excesso de liberação, os 2 mecanismos, ou o açúcar diminuiu o buraquinho, ou quando eu comi muito, várias vezes por muito tempo, esses buraquinhos foram diminuindo, porque é um mecanismo de alerta do nosso corpo, de compensação. Entendi. Como tem muita bolinha descendo... Ele fala, deixa eu diminuir isso não aqui. preciso tanto. Exatamente. Só que o alerta continua. Continua, mas ele não sente. Ai, que triste. Difícil. Super. Agora, doutora, juntando aí todas essas informações, o fato desse apito, né, desse alerta, ficar passando e nunca conseguir cessar, por mais que essa pessoa coma, isto é a parte genética? Na verdade, tem 2 partes genéticas. Mostra uma foto, tem uma fotinho de um cérebro azul com uma bolinha verde no meio. Qual que é a parte genética? Tem alguns estudos em crianças, ou seja, elas ainda não tiveram esse mecanismo aí de aprendizado ao longo da vida em relação à alimentação. Tá. Mostrando que elas têm uma quantidade menor desses buraquinhos do que as magras. Então, ela come, libera-se dopamina, Tá. mas como não tem aonde ligar, ela não percebe. Então ela quer continuar comendo, ela não sente prazer. Tá. Então isso pode ser uma parte genética. Olha só, aqui é um cérebro e esse exame, ele vê o número daqueles buraquinhos, que são os receptores de dopamina. A gente vê que numa pessoa normal, olha quanto tem. O vermelhinho significa que tem mais. No obeso, é uma área menor e não tem áreas vermelhas, ou seja, que tem uma concentração grande. Entendi. Então ele tem muito menos. Então ele até come, mas ele não sente prazer. Então ele tem que comer mais e mais. Sabe quando a nossa unha está encravada? Que a gente não para de pensar na unha. A gente fala, nossa, eu preciso tirar essa unha encravada. Que fica lá latejando. Exatamente. É esse latejando do cérebro. Enquanto ele não come, está latejando. Por quê? Porque ele não sentiu prazer. Então ele vai lá e come, por mais que ele não queira, porque é algo físico. Doutora, mas isso é muito... Assim, agora entendendo a fisiologia da história... É até assim, um crime dizer que uma pessoa que passa por isso é que ela tem uma frescura. Exatamente. Dizer que ela é preguiçosa, ou porque ela é assim porque ela quer. Exatamente. Porque isso acaba gerando inclusive também uma baixa autoestima. Conflito, né? Ela vai falar, poxa, todo mundo fala que eu não quero. Mas eu quero, mas eu não consigo. E fica aquela própria dúvida dela. Será que eu não estou fazendo tudo que eu posso? E o cérebro sabotando total a vida dela todos os dias. Algumas pessoas vão diminuindo esses receptores por causa daquele mecanismo do açúcar e do excesso. Outras já nascem assim. Então, crianças, assim, de 11 anos, com um comportamento cerebral desse jeito. Então, elas têm muito mais dificuldade, tanto de resistir, quanto de parar de comer. Você já me conta como é que a gente descobre um pouco, tá? Essa parte do alerta. Eu vou agora conversar a gente tem uma psicóloga hoje, que é a Karen Maciel. Volto pra gente retomar a sua parte. Vou cumprimentá-la aqui. Tá sentadinha. Você tá boa? Bem-vinda. Bom dia. Deixa eu sentar aqui do seu lado pra gente retomar uma parte importante, porque a gente sabe que compulsão alimentar é multidisciplinar. Sim. Nesse caso, e pensando em tudo que a doutora explicou, da parte genética, desse movimento e coisas que muitas vezes são involuntárias e fisiológicas da pessoa, você como psicóloga, como é que você enxerga quando você recebe um paciente que vem já de uma indicação e diagnosticado com uma compulsão alimentar? Qual é o início dessa história? Porque se é algo fisiológico, gente, e tem aí uma parte genética envolvida, o seu trabalho fica mais difícil, né? Então, quando o paciente vem com um diagnóstico, o que é importante? Nesse primeiro momento, a gente
questionar com o paciente o porquê, qual que é a motivação dele buscar essa comida, além no sentido de alimentá-lo, sob o ponto de vista nutricional. Então, assim, o que é que está faltando, como está a vida desse paciente, como ele lida com estresse, com ansiedade. Normalmente o paciente compulsivo, ele tem um traço de ansiedade grande, um humor depressivo. Então, como ele lida com essas situações da vida vai fazer a diferença de como ele vai ter o comportamento alimentar. Então, de repente, esse paciente, ele diferente, né? Eu acho que daí eles vão agir de formas diferentes. Um pode ter um campo emocional mais abalado, outro pode estar ótimo nessa parte, pode ser uma pessoa que se sente querida, que tem amor, que Veja, isso Carol, tudo influencia. Assim, eu acho que uma coisa importante de dizer é que a comida, ela tem uma representação social na nossa vida. Sim. Geralmente as pessoas se reúnem, né, para comer um almoço familiar, um churrasco. Ela tem também uma representação afetiva, porque às vezes a gente vai preparar aquele prato especial para a pessoa que a gente gosta. Sim, né? sim. Então a comida, ela tem um significado grande na nossa vida. Desde pequenos, eu costumo dizer às vezes aos pacientes que quando são bebês, eles choram e às vezes a mãe oferece o alimento. E às vezes não é fome. É verdade. Né? Então vai reforçando aquele comportamento. Quando adultos, eles vão recorrer à comida sempre que eles se sentirem incomodados, frustrados. Perfeito. Fala assim, eu mereço, eu passei por isso. Sim. Eu estou sofrendo daquilo, então eu mereço comer tal coisa. As pessoas têm até o hábito de falar isso, né? Daqui a pouquinho a gente tem um depoimento que vai entrar ao vivo. E eu quero deixar uma perguntinha do público. Já tem perguntinha, né? Vamos colocar na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Renata, obrigada. Vamos ver se a pergunta é para a doutora Ana Priscila Soglia ou para Karen, que é a nossa psicóloga, tá? Quando eu tô com TPM, me dá um surto de compulsão alimentar. Por que isso acontece? Será, então, que a mulherada tem realmente uma compulsão alimentar? Ela se sente assim quando ela tem TPM. Perfeito. Por que isso acontece? Então, a gente já sabe que durante a fase de TPM, algumas mulheres têm isso de maneira mais intensa e outras menos, Carol. Um desbalanço entre o estrógeno e progesterona. E com isso, os níveis de serotonina, que é um outro hormônio relacionado ao prazer, a famosa serotonina, caem. Então, é um momento que a gente fica mais sensível, mais chorona, às vezes mais irritada e também mais compulsiva. Por quê? Porque a serotonina interfere na produção de dopamina e ela também interfere nos centros do prazer. Então a gente tem uma busca pelo prazer muito mais intensa e é onde estão os alimentos que têm maior quantidade de serotonina e dopamina. Chocolate, doces, derivados de leite, massas. Porque uma bela massa, que coisa boa, né? O açúcar que inunda a gente de dopamina. Então, ou seja, é uma enxurrada que eu preciso porque os meus níveis normais caíram por causa de um desbalanço entre estrógeno e progesterona que acontece nessa fase do ciclo. Mas se for pontual, não tem problema. É naquele período. Exatamente. Certo? É considerado normal. É normal, depende. Porque às vezes as mulheres podem esse período durar 5 ou 10 dias e a quantidade ser tão intensa, Carol, que ela começa a ganhar peso. Entendi. Então, se isso estiver prejudicando a qualidade de vida da paciente, é importante ela conversar ou com o endócrino ou com o ginecologista algumas alternativas de tratamento para evitar. E tem dica como psicóloga? Então, porque, a dica... Não é? Porque quem tem aí, quem faz essa prática de ir a psicóloga, etc., na semana de TPM muda todo o relato. É uma semana diferente, né? Então, como a doutora Ana mencionou, é uma semana onde o paciente ele fica mais irritado, ele fica mais sensível, fica mais chorona, né? Então, normalmente, é importante a gente identificar assim, o que está faltando na vida dessa pessoa. Porque muitas vezes ela vai colocar a comida naquilo que ela sente como um vazio. Né? Então, assim, é um momento, muitas vezes, onde ela fica mais sensível, onde ela não consegue enxergar o que ela está vivendo, às vezes uma situação amorosa ou no trabalho, e tudo se agrava nessa semana de TPM. E a gente briga com todo mundo. Sim. Eu tô vivendo a minha TPM esta semana. Gente, é uma coisa horrível, né? Aí, assim, eu tenho... que aqui a gente acabou tocando no assunto da TPM, mas que também compromete essa parte alimentar, como já foi dita. Mas eu acho que, assim... Aí eu tento fazer mais exercício, aí eu tento ficar, assim, sair, fazer as coisas que eu mais gosto, porque, não é verdade? Mas essa dica é ótima, Carol. Aí eu fico louca com o negócio do programa, pergunta pra Glaucia, minha diretora, aí eu quero dar mais palpite, aí eu quero fazer mais, porque você, né, pra você esquecer que você tá com a pedida da TPM, porque senão, de verdade, você vai ter vontade de comer mais, né? Uma coisa é fisiológica. Mas buscar esse prazer em outras coisas é muito importante. É uma saída. Lógico, sem excessos, né? Mas assim, sem excessos, né, Glaucia? Não vai ficar maluca. Mas não, na verdade,
verdade, a ideia é buscar realmente outras fontes de prazer que preencham esse vazio que a Karen falou e esse desbalanço hormonal que acontece nessa fase. Perfeito. Vamos então agora para o nosso depoimento, que eu vi, né, ter essa noção da parte pessoal, de alguém que passou, eu não sei exatamente se ela passou ou está passando, mas a gente vai saber agora. Então a gente vai ouvir a Marina. Pode colocar. Eu estou muito satisfeita, muito feliz. Na verdade, fui convidada para dar essa entrevista por ser considerada aí um case de sucesso e, de fato, eu me sinto uma vitoriosa. Consegui mudar a relação com os alimentos. Acho que essa é a maior vitória. Não é a perda de peso, a melhoria das suas taxas, mas é você se sentir feliz ao fazer uma refeição, ter uma relação diferente com os alimentos. Você perceber que toda a ansiedade, toda aquela sua angústia, tudo de ruim que você colocava em cima do alimento foi embora. Apesar das médicas trabalharem essa parte racional, apesar da doutora Ana Priscila, da nutricionista, de toda a equipe, deixar claro quais são os benefícios da dieta, que você vai se tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais saudável, a gente tem gatilhos. A gente pensa a todo momento que a gente não pode mais comer aquilo que a gente gosta, ou que a gente não pode mais comer tudo aquilo que a gente gosta. São as privações. Privação dá medo, uma palavra que assusta. Eu não posso mais uma determinada coisa. A questão é, quando a gente começa a trabalhar o emocional, e aí é o grande papel da terapia, dos encontros com as terapeutas, é você transformar essa privação em algo bacana. Claro, à medida que você vai evoluindo no programa, tanto do ponto de vista prático, racional, quanto do ponto de vista emocional, os resultados vão começando a aparecer e a motivação vai aumentando tanto que chega a invadir vidas de outras pessoas. Só eu consegui inspirar algumas outras pessoas a virem a tomar coragem e a participar do programa. Ter uma vida diferente a partir do momento da alimentação. Corrigindo Ana Cecília, nossa personagem Marina, qual eu chamei, foi de um outro VT que Marina é a personagem da novela que nós comentamos, que a atriz na vida real relatou que estava tendo aí a compulsão alimentar, e hoje a gente conheceu a história da Ana Cecília. Eu queria que as meninas comentassem um pouco, até porque ela ainda fechou dizendo que ela se sente ainda feliz de poder ajudar outras pessoas. Então, claro que a história de uma pessoa sempre vai servir como inspiração para uma ajuda, para uma outra história ser uma história feliz também, né? Nesse ponto, o que você acha que a gente pode destacar que acontece, que ela comentou, que acaba sendo aí aquele clássico de quem tem compulsão alimentar? Então, essa paciente em específico, ela faz o acompanhamento comigo, Carol, e assim, esse histórico de repetidas tentativas, né, de perda de peso, com sucesso ou sem sucesso, e essa recorrência é muito característico dessa questão da compulsão, e essa vontade, essa não vou poder comer, eu preciso comer, né? Quando a gente fala, olha, você não pode comer, vou morrer, eu não consigo ficar sem. Essa é a primeira frase. Então, até aquela questão de como a gente fala para o nosso cérebro, nunca fale, eu não consigo ficar sem. É lógico que você não vai conseguir. Você está falando para você mesmo. Então, esse treinamento, que é a parte psicológica, comportamental, que a gente chama de behavior treatment, que é o tratamento comportamental, ele é muito importante, porque é um recondicionamento cerebral para mudança daqueles receptores que a gente falou, para que ela realmente consiga buscar, voltar a ter os buraquinhos. E o que é muito interessante do ponto de vista dela é que ela transformou o não posso, né, através dessas técnicas, em algo legal, em ajudar os outros, em invadir a vida das pessoas, porque todo mundo agora está perdendo peso ao redor dela. Olha que legal. Então, isso é muito legal, tá? Eu já te faço uma outra pergunta, eu vou ouvir a sua opinião nessa parte. Como que você ajudaria, claro, uma paciente como ela? Essa paciente também é uma paciente que esteve em tratamento com a gente e, inicialmente, ela começou a aprender a fazer novas escolhas. Então, não só em relação à escolha alimentar, mas escolha daquilo que ela pudesse ter prazer na vida. Então,
Então, assim, às vezes no trabalho, alguma situação de estresse, então eu vou escolher uma outra condição de trabalho, em casa, nos relacionamentos. Então, ela aprendeu a fazer novas escolhas. Que essa é a proposta do tratamento. Que você levou. Sim. Outro ponto importante é a gente conseguir definir limites. Então, assim, o quanto eu preciso comer para me sentir satisfeito. E muitas vezes, quando o paciente em tratamento reduz a porção alimentar, ele vai perceber com o tempo que numa porção menor ele pode ficar satisfeito. Né? Ele não está comendo menos, mas ele está comendo razoável, ele está comendo aquilo que é suficiente para deixá-lo feliz, porque a comida é prazerosa. Sem dúvida. Para a maioria das pessoas é bom comer. E como você colocou, fica como na memória o topo ali, topo, é o topo. É o topo do nosso negócio, tipo, eu preciso, eu não preciso de nada, mas eu preciso daquele negócio para comer. Não é verdade? Exatamente. E por isso que a gente tem uma mesa linda aqui, pra gente destacar algumas substâncias que eu acho que você vai querer explicar pra gente. E no final eu queria só encerrar, depois que a gente fala dos alimentos, citando a parte medicamentosa da história, tá? Só pra gente não ficar, porque eu acho que muito a gente consegue com mudanças como vocês estão dizendo, mas a gente sabe que não dá pra fugir da parte dos medicamentos. Doutora, o que você quer destacar na nossa mesa Então, hoje? assim, quando a gente fala em alimentação, a gente viu no vídeo que aquele açúcar faz diminuir todos aqueles buraquinhos. Então, uma das propostas para esses pacientes com compulsão não é que ele tenha que fazer uma dieta restritiva, não é isso. Mas durante um determinado período, e a gente falando durante um determinado período grande, esse açúcar livre, né, através de doces, que ele realmente seja reduzido ao máximo possível para a gente conseguir voltar a sensibilizar aqueles receptores, aqueles buraquinhos, eles voltarem a aparecer. Além disso, ao invés de eu entrar com chocolate, outras substâncias que aumentam a dopamina, existem alguns alimentos naturais e saudáveis que aumentam esses níveis. Então, nesse lado aqui da mesa, a gente tem alimentos que estimulam a produção, que são compostos de tirosina e fenilalanina, que aumentam a produção de dopamina, como café, chá verde, soja, beterraba, amêndoas e grãos, gergelim, banana e abacate. Então, todos esses alimentos aqui, eles contêm gordura, proteína, carboidrato, dentro de uma alimentação normal, mas aumentam a produção de dopamina. Desse outro lado da mesa, a gente tem os alimentos que são antioxidantes, que na verdade, quando a gente ingere ele, a gente impede a destruição de dopamina. Entendi. Que são laranja, maçã, folhas verdes, os beta-carotenos, tudo que tem vitamina E e vitamina C, tá bom? Então, são antioxidantes. Então, uma alimentação que contenha parte desses alimentos aqui na mesa estimula o aumento natural de dopamina. Só que para alguns pacientes isso já pode ajudar muito. Sim! Isso pode ser um tratamento bem legal. A gente sempre recomenda, Carol, até a Karen pode falar um pouquinho melhor, que assim, um tratamento alimentar, às vezes medicamentoso, com medicações que aumentam os níveis de dopamina e serotonina, às vezes é necessário, dependendo do grau de compulsão, mas essa medicação ela vai sair em algum momento. Então, a gente recomenda um trabalho de base, que é esse trabalho de cognição, de reestruturação cerebral, para que tudo que ele alcançou seja mantido e ele não volte a ganhar peso. Entendi. Aprender a comer de forma saudável. Entendi. Né? E, claro, reestabelecer a parte genética, neurológica, a parte cérebro bioquímica, que fica ali gritando. Uma das coisas que a gente fala muito em relação à parte comportamental é assim, do mesmo jeito que eu aumento a dopamina, a gente viu ali no vídeo, né? Ler um livro aumenta um pouquinho da dopamina. O que muito movimenta o ser humano são, às vezes, esses desafios, né? Quando eu tenho um desafio e quando eu tenho uma conquista, isso também gera muita dopamina. É verdade. Então, nesse trabalho comportamental, a gente realmente incentiva o paciente a ter outras conquistas para que ele seja inundado desse hormônio que é a dopamina e não pense tanto em comida. Porque às vezes a gente fala, fiquei no trabalho, e não comi nada. A hora que eu chego em casa, eu comi. Mas assim, vai namorar. Exato. Vai no cinema. Liga pras amigas. Exato. Olhar para essas outras atividades com um olhar diferente. Com um olhar de prazer. Entendi. Porque aí ele vai entender isso como um prazer e vai conseguir se livrar da parte alimentar. Tá bom? Arrasaram. Dá pra fechar com uma perguntinha? Ai, estourei tudo. Quando ela disse que não dá, não dá mesmo.
Aí eu levo bronca. Tá bom, sem problema. Meninas, mas claro que a gente volta com essa proposta e eu tenho certeza que quem assistiu gostou muito e se identificou, principalmente com essa história que você contou, do porquê que isso está acontecendo. Então não é frescura, muitas vezes não é, esse paciente é preguiçosa, não quer fazer nada, quer fazer atividade física. Poxa, aquele cérebro tá colocando tudo contra. Procurar uma ajuda, né, Carol? Procurar ajuda, porque tem solução, é multidisciplinar, mas o mais legal é a gente poder entender por que isso está acontecendo. Exatamente. Agradeço muito a participação de vocês. Eu vou agradecer, então, doutora Ana Priscila Sogg, eu vou deixar aqui, é o Centro Terapêutico, como que é mesmo que se diz? Actalive. Actalive, né? O telefone de lá é o 5583-1576, 5583-1576, e o Instagram você vai colocar a letra K, a letra T, a letra A e Live, L-I-V. Actalive, então o Acta é com a letra K. E o agradecimento da Karen, psicóloga que esteve hoje no Você Bonita, você pode colocar lá no @ no Instagram, Karen Maciel Tomac, Karen com K e o Tomac com C mudo, e o telefone 5084-1280, 5084-1280. Procurem ajuda, conversem com profissionais. Hoje a gente tem aí, graças a Deus, tantas descobertas para saber onde que tem que começar para consertar todo esse mecanismo, né? Exatamente. Obrigada, Carol. doutora. Sempre um Obrigada prazer a você. enorme, uma bela aula. E vamos ser felizes, gente. E comer abacatinho. Ai, bom saber disso. Que abacatinho.